O litoral da Flórida está desmoronando. Crateras imensas engolem praias inteiras enquanto o calcário milenar cede no subsolo. Esquece furacão, não é isso. Nem tempestade tropical. É o próprio chão sumindo no mar sem aviso. Imagina acordar e ver que sua praia favorita desapareceu. Não foi erosão lenta, sumiu, tragada por um buraco de 90 metros enquanto você dormia. Agora mesmo, turistas fogem dos hotéis de pijama. Equipes de resgate correm para evacuar milhares. 47 milhas do paraíso foram interditadas após cientistas detectarem um colapso total do solo. Mas o que apavora os geólogos é outra coisa. Um piche preto está surgindo na areia. Matéria de 50 mil anos atrás, brota por fendas que nem deveriam existir. E sensores registram terremotos na Flórida, estado que nunca teve tremores. As crateras não param de abrir. Elas avançam para o norte, conectadas por cavernas ocultas que percorrem centenas de milhas. Seria apenas um pesadelo local? Ou toda a costa atlântica repousa sobre uma base podre prestes a desabar? 18 de dezembro, 6h47 da manhã. Horário padrão do leste. A patrulha da guarda costeira CG-47 relata algo bizarro perto de Deerfield Beach. O comandante James Walsh passa coordenadas que parecem loucura total. O sonar marca 12 metros onde deveriam ser 3. Em 15 minutos, o drone confirma o pior. Uma cratera de 90 metros de largura abriu no fundo do mar durante a madrugada, às 7h23 da manhã. O segundo buraco rasga o chão em Pompano Beach, com 137 metros de diâmetro. A erosão fica nítida na orla conforme o vácuo puxa a areia para o oceano. Turistas gravando o sol flagram o exato momento em que a praia começa a deslizar. Hóspedes evacuam prédios ainda de pijama, pegando os filhos e correndo enquanto as sirenes gritam por todo o condado de Broward. Às 8h15, um terceiro buraco surge no leito marinho de Boca Raton. O Departamento de Proteção Ambiental entra em alerta máximo de crise. A diretora Amanda Torres coordena 15 escritórios de emergência enquanto os relatos chegam mais rápido do que o resgate consegue agir. Voos da NO revelam o maior medo dos especialistas. Esses buracos não são eventos isolados. Estão todos ligados por uma rede subterrânea em pleno colapso. Às 9 em ponto, o acesso às praias é bloqueado. 47 milhas de costa, de Port Everglades a Palm Beach, viram zona de perigo. O gabinete do xerife mobiliza 200 policiais para isolar as áreas, e a guarda costeira fecha o mar por 3 quilômetros. Os números são assustadores e pioram a cada minuto. 12 mil turistas foram expulsos dos hotéis da orla. 8 grandes resorts estão vazios. Abrigos abrem às pressas em Fort Lauderdale e West Palm Beach. Ao meio-dia, satélites da Divisão de Desastres da NRO mostram a extensão real do terror. 23 crateras submarinas distintas surgiram em 38 quilômetros quadrados de oceano. No Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Dr. Marcus Reynolds confere cada dado. O espanto em seu rosto é nítido enquanto ele narra o cenário atual. Nunca houve nada igual aos colapsos atuais em toda a história da Flórida. Prejuízos iniciais já batem a casa dos 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Novas crateras surgem sem parar sobre o solo poroso de calcário que sustenta o estado. A base está derretendo por baixo, e a doutora Sarah Chen detalha essa química. Como geóloga-chefe do governo americano, ela explica a dimensão dessa catástrofe. Tomada pelo pânico, ela mostra como o ácido carbônico pluvial se mistura ao oceano. Essa invasão gera um processo químico capaz de devorar as rochas por completo. Um processo de séculos agora está sendo concluído em pouquíssimos meses. Tamanha velocidade quebra qualquer padrão geológico já registrado nos bancos de dados dela. Imagens de sonar escancaram um verdadeiro horror escondido sob os nossos pés. Existe um labirinto colossal de cavernas ligando as cidades de Miami até Júpiter. Essa estrutura só veio à tona após as sondagens urgentes feitas no primeiro desabamento. Vários vãos chegam a 200 pés de altura, serpenteando por milhas debaixo da terra. A magnitude disso tudo superou qualquer previsão feita pela comunidade científica. Sob o comando do Dr. James Martinez, pesquisadores da Flórida dissecam as projeções. Ao observarem as maquetes digitais, o desespero é total. O solo parece um queijo suíço. São centenas de milhas quadradas de terra completamente ocas e sem sustentação alguma. Tudo isso ocorre bem debaixo de bairros que nem suspeitam do perigo subterrâneo. Vários fatores críticos estão se unindo agora para aniquilar o terreno de vez. A pressão hídrica sobe 3,22 milímetros anuais com o avanço do mar. O mar invade a terra e corrói o calcário numa velocidade acima da média histórica.
A degradação está 40% mais acelerada do que no século XX. A oscilação térmica cria movimentos de dilatação que estilhaçam as pedras já fragilizadas. Na instituição Scripps de Oceanography, a doutora Lisa Wong explica essa união de fatores. Várias ameaças juntas estão gerando o cenário ideal para um colapso geológico total. O que estamos vendo agora é inédito e absolutamente assustador. O ritmo atual é alarmante, com 12 novas crateras surgindo toda semana. Antigamente, a Flórida registrava só 2 ou 3 buracos desses por ano. Sensores espalhados pela região começaram a captar o que chamam de anomalias acústicas. Nada mais é do que o som das pedras rachando sob a água ao vivo. Uma discussão calorosa tomou conta dos maiores centros de pesquisa do mundo. Especialistas do EMT afirmam que o clima está forçando essa destruição geológica acelerada. Já o pessoal de Colômbia acredita numa intensificação natural do ciclo El Niño. Apesar das divergências, todos chegam a uma conclusão idêntica. O ritmo desses desabamentos superou as previsões mais pessimistas de qualquer um. Em questão de dias, geólogos do mundo inteiro desembarcaram na Flórida. Liberaram 45 milhões de dólares para pesquisas urgentes em 48 horas. No dia 18 de dezembro, às 7h15 da manhã, tudo mudou. O salva-vidas Marcus Johnson chegou ao posto em Deerfield Beach e notou algo estranho. Uma borra preta e viscosa cobria a areia, sumindo de vista no horizonte. Pouco tempo depois, o nível daquela contaminação se revelou algo assustador. Mais de 2.400 libras de alcatrão chegaram na costa. O estrago atingiu 12 milhas de extensão, entre Port Everglades e Pompano Beach. Equipes de emergência agem rápido, mas a análise química revela que não se trata de vazamento de óleo. Em menos de 6 horas de testes, o órgão de proteção ambiental da Flórida descarta contaminação por petróleo. Algo muito mais bizarro está rolando. A geóloga marinha Angela Martinez, da Universidade de Miami, analisa as amostras em um microscópio eletrônico. O que ela descobre abala todo o meio científico. Aquelas bolas de piche guardam matéria orgânica milenar, presa no calcário por eras. A datação por carbono aponta que o material tem entre 15 mil e 50 mil anos de idade. Tudo foi liberado quando o solo oceânico cedeu, expondo camadas de rocha profundas, que não viam a luz do Sol desde a última era glacial. A conexão com a prise das crateras gigantes se tornou algo impossível de ignorar. O piche surge exatamente acima dos pontos de desabamento com uma precisão assustadora. Ao sobrepor os mapas das manchas com as redes de cavernas subterrâneas, o encaixe é perfeito. O padrão revela rachaduras que cortam centenas de metros de rocha pura, expondo segredos geológicos que deveriam estar lacrados para sempre. Agentes de proteção ambiental correm para realizar testes de toxicidade na área. A proibição de banho já se estende por 31 milhas de litoral. O desastre na vida selvagem é brutal. 47 tartarugas marinhas já ingeriram o piche mortal. 12 golfinhos apresentam sérias dificuldades respiratórias. Os centros de resgate de animais marinhos ficaram lotados em apenas 48 horas. Cientistas que tentam mapear os depósitos de piche encontram algo ainda mais alarmante. Os níveis de metano dispararam em algumas zonas de colapso, indicando perigos ocultos que espreitam sob o calcário fraturado. Essas bolas de piche são um sistema de alerta da própria natureza. Avisos geológicos escritos em carbono antigo emergem de profundezas que jamais deveriam ser mexidas. Se algo enterrado há 50 mil anos está vindo à tona agora, o que mais esse solo em ruínas pode acabar liberando? O passado remoto está rompendo a superfície e a ciência não tem como detê-lo. Maria Martinez segura firme a mão de sua filha Sofia, de apenas 8 anos. Elas observam o restaurante da família na beira da praia de Pompano Beach. Por 18 anos, aquele lugar foi o sonho de 3 gerações, erguido nas areias da Flórida. Na manhã de 18 de dezembro, esse sonho simplesmente acabou. Rachaduras surgiram do nada na fundação, subindo pelas paredes como teias de aranha. O inspetor predial chegou às 9h47 da manhã com uma notícia terrível. A estrutura está condenada pelo afundamento do solo. Saiam imediatamente. Maria só consegue resgatar 3 malas e as fotografias da família. O restaurante, avaliado em 2.800.000 dólares, tem um seguro que exclui danos por desabamento de terra. Sofia chora enquanto elas se afastam. Quando vamos voltar para casa, mamãe? A infraestrutura da costa está falhando mais rápido do que os engenheiros conseguem avaliar. A rodovia A1A já mostra sinais de estresse perto de Deerfield Beach.
Essas fendas gigantescas não existiam há 72 horas. Engenheiros do transporte da Flórida medem um rebaixamento de 6 polegadas no asfalto. O problema atinge um trecho de 3 milhas e 200 metros de extensão. A estrada foi totalmente fechada para qualquer tipo de veículo. 45 mil motoristas diários agora precisam cortar caminho por bairros residenciais. Essas ruas locais nunca foram feitas para suportar um trânsito tão pesado. O custo para o reparo urgente chega a 89 milhões de dólares, mas ninguém sabe se o solo vai aguentar. Passada a meia-noite, começou a correria para evacuar os prédios. O Ocean View Towers, um gigante de 22 andares com 340 moradores, começou a se mexer. A vistoria de emergência detectou que a base estava cedendo. Às 11h47 da noite, veio a ordem: evacuação geral. Deram só 2 horas para o pessoal pegar o básico e sair fora. Com os elevadores parados, os idosos que precisavam de ajuda tiveram que encarar as escadarias no sacrifício. Em poucas horas, os abrigos de emergência já estavam superlotados, batendo 150% da capacidade. A Cruz Vermelha correu para abrir mais 8 unidades por todo o condado de Broward. O colapso na economia está fora de controle. 2.400 quartos de hotel foram fechados por tempo indeterminado. Com a zona de perigo aumentando, 67 restaurantes baixaram as portas de vez. As reservas do feriado foram canceladas e o prejuízo estimado já chega a 420 milhões de dólares. No meio desse caos geológico, a saúde mental do povo também está entrando em colapso. Tem criança acordando no grito, em pânico com pesadelos de que a Terra está engolindo tudo. A busca por remédios de ansiedade explodiu, subindo 340% nas cidades do litoral. O prefeito de Fort Lauderdale apareceu diante das câmeras com uma cara de total exaustão. Isso aqui fugiu de qualquer planejamento ou protocolo de emergência que a gente pudesse imaginar. 20 de dezembro, 2h34 da matina no horário local. Um tremor de magnitude 2.8 aconteceu no mar, a 15 milhas da costa de West Palm Beach. O sismólogo Kevin Torres ficou olhando os dados das estações sem acreditar no que estava vendo. Isso não faz sentido. A Flórida quase nunca registra terremotos de verdade por ano. O estado fica bem longe de qualquer encontro de placas tectônicas. Só que este mês, os aparelhos já pegaram 17 tremores diferentes por aqui. Rolou um sacode de magnitude 2.5 ali perto de Panama City. Foi o maior evento sísmico que a Flórida sentiu em 10 anos. Essa conexão entre os desabamentos e os tremores está quebrando as regras da sismologia tradicional. Não são as placas se mexendo. Tem algo muito sinistro rolando embaixo do chão da Flórida. A teoria principal diz que o peso das rochas caindo gera ondas de choque pesadas. Essas ondas viajam pelo calcário, enquanto outra teoria aponta para a invasão violenta da água. A água entrando nos vãos vazios cria uma pressão tão bizarra que faz os aparelhos registrarem o tremor. A doutora Rachel King, lá da Caltech, está analisando esses sinais com um medo cada vez maior. Estamos vendo um fenômeno novo que a ciência dos terremotos ainda não consegue explicar. Redes de monitoramento de urgência foram espalhadas por toda a zona de crise. Em 48 horas, instalaram 40 sismógrafos em um trecho de 100 metros de praia. Os dados em tempo real vão direto para a central de inteligência no Colorado. Os sensores estão pegando microtremores o tempo todo, sem parar. Essa vibração constante sugere que o desabamento está avançando por um sistema de cavernas interligadas. O rastro de destruição segue firme para o norte, avançando uns 3 metros por dia. O alcance desses tremores está indo muito além do que qualquer um previu. Sentiram o chão tremer até em Miami, a 85 milhas de distância do epicentro. Jacksonville, a 180 milhas ao norte, também reportou vibrações estranhas sentidas pelos moradores. O estado da Geórgia já colocou todos os sistemas de monitoramento em alerta total. A Carolina do Sul já pediu socorro ao governo federal para avaliar o risco no terreno. Os modelos de computador estão projetando cenários que dão medo em qualquer um. Se os desabamentos acelerarem, as simulações mostram tremores de magnitude 4 ou até piores. Os cientistas estão vigiando de perto como a estrutura da costa está falhando cada vez mais rápido. Os pesquisadores da Universidade de Miami estão correndo contra o tempo nas análises. Desabamentos em série podem gerar terremotos de magnitude 5 na pior das hipóteses. Isso é possível se várias redes de cavernas colapsarem simultaneamente. Campanhas de alerta contra tremores tomam conta de toda a Flórida, algo inédito para um estado que nunca teve atividade sísmica. As leis de construção passam por revisão urgente. O impossível virou real. O terreno de calcário não respeita as divisas dos estados.
A base geológica da Flórida se espalha por todo o litoral sudeste. A Geórgia está assentada sobre o mesmo solo poroso de calcário. A Carolina do Sul tem um relevo cástico, cheio de vãos subterrâneos. No litoral da Carolina do Norte, sinais que pareciam erosão comum agora preocupam. A planície atlântica percorre 1.200 milhas da Flórida a Nova Jersey. Todo esse trecho corre o risco de um desmoronamento catastrófico. Sistemas de detecção são ligados na costa, conforme o perigo aumenta. O setor de recursos naturais da Geórgia enviou equipes de perícia às ilhas costeiras em 72 horas após o baque inicial. Jekyll Island registrou o chão baixando em 3 pontos diferentes. Na ilha Tibby, a areia da praia está sumindo em ritmo assustador. O governador da Carolina do Sul exigiu uma perícia geológica federal imediata. O órgão de geologia americano ampliou o monitoramento para 6 estados. O Dr. Michael Torres, da Duke, sugeriu a teoria do efeito dominó, com dados que deixaram os pesquisadores de cabelo em pé. O caos na Flórida está desestabilizando toda a geologia da região. Mudanças de pressão no aquífero da Flórida afetam os estados vizinhos. O fluxo das águas subterrâneas mudou de forma drástica, alterando o subsolo a centenas de milhas da zona do desabamento. O sistema desse aquífero vai do sul do Alabama até a Carolina do Sul. O risco de falhas em cascata ameaça todo o sudeste do país. O impacto na economia estourou todas as projeções iniciais. O turismo no litoral atlântico rende 186 bilhões de dólares por ano. Imóveis em 15 condados valem 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Economistas do Banco Central preveem que esse rastro de destruição pode causar um baque maior que a crise imobiliária de 2008. O setor de seguros marcou reuniões de emergência em Nova York e Londres. A Lloyd's of London pôs todo o litoral de calcário em risco extremo, tornando a região quase impossível de segurar pelos modelos comuns. O mundo inteiro olha para a Flórida como um aviso global. As Bahamas estão sobre as mesmas formações de calcário. As ilhas do Caribe enfrentam essa mesma vulnerabilidade no solo. No México, Yucatán guarda as maiores cavernas submersas do planeta. Os governos do Mediterrâneo estão vigiando a situação bem de perto. O pesadelo da Flórida virou uma preocupação para o mundo todo. Em 19 de dezembro, o governador Ron DeSantis decretou o estado de emergência, direto das escadarias do Capitólio em Tallahassee. O pedido enviado à Casa Branca exige 12 bilhões de dólares em socorro. É o maior pedido de ajuda da história fora da época de furacões. Convocação geral na Flórida. 4.200 soldados da Guarda Nacional já receberam ordens de mobilização imediata. Estamos presenciando a maior movimentação de tropas internas da história de todo o estado. O exército montou bloqueios por toda parte, agilizando as retiradas de emergência e vigiando as praias interditadas. A missão é clara: ninguém entra nas áreas de desabamento que estão espalhadas pelo litoral. O pedido de verba federal nem bem saiu, e o clima já esquentou feio lá no Congresso. Nas audiências de emergência, os republicanos estão batendo o pé e questionando cada centavo desse repasse. O questionamento é pesado, porque o povo americano inteiro tem que pagar a conta de escolhas feitas no litoral. Faz sentido o trabalhador do outro lado do país bancar os erros de urbanização da costa da Flórida? No Senado, os democratas exigem pressa total. Afinal, tem gente sofrendo na pele agora mesmo e não dá para esperar. As leis travaram porque ninguém entra em acordo sobre o quanto a crise climática causou todo esse caos. Marco Rubio apareceu na frente das câmeras e dava para ver na cara dele o tamanho da indignação. É um absurdo. Tem família perdendo o teto enquanto o pessoal em Washington fica nesse joguinho político. O dinheiro do socorro empacou nas comissões, porque os dois lados só pensam em como ganhar votos com isso. A FEMA está no limite absoluto, tendo que apagar incêndios em vários desastres ao mesmo tempo. Faz pouquíssimo tempo que mandaram milhares de agentes para as enchentes brutais lá na Califórnia. Dianne Criswell deu o papo reto para o Congresso. Os recursos estão secando de um jeito perigoso. O alerta foi claro. Sem mais verba, a agência simplesmente não vai aguentar esse ritmo de trabalho. O fundo de emergência está evaporando numa velocidade assustadora enquanto a situação só piora. O mercado de seguros está por um fio, prestes a desmoronar por completo. Na Flórida, a seguradora Citizens Property é a única que sobra quando ninguém mais quer garantir nada. A quebra é real. Em apenas 7 dias, os pedidos de indenização já passaram de 18 bilhões de dólares. Nas cidades de praia, as seguradoras particulares simplesmente cortaram 340 mil contratos de uma vez. O golpe está lá nas letras miúdas. Eles usam cláusulas escondidas sobre colapso de solo para não pagar nada. Quem tem casa lá descobriu da pior forma que o seguro não cobre justamente o que está destruindo tudo. O setor imobiliário parou geral.
Ninguém compra mais nada no litoral e as vendas despencaram 91%. Esqueça financiamento. Os bancos não liberam um centavo se a casa estiver a menos de 10 metros de qualquer cratera. Num piscar de olhos, 67 bilhões de dólares em patrimônio simplesmente sumiram do mapa em 2 semanas. O estrago no turismo foi muito além das praias interditadas, atingindo o estado todo. Até o mundo mágico sentiu. A Disney World já cortou a expectativa de público em 22%. Os hotéis de Miami Beach estão no desespero com 83% de desistências até o verão de 2025. A conta final do turismo deve bater o prejuízo absurdo de 43 bilhões de dólares este ano. O setor de serviços está em pânico, com 340 mil vagas de emprego correndo sério risco. Faz uma semana que o primeiro buraco surgiu, e até agora a crise no litoral só piora. Se olharmos os dados, o cenário de destruição é gigantesco e não para de aumentar. 47 milhas de litoral continuam totalmente bloqueadas, ninguém entra nem sai. O fundo do mar está todo deformado, com 23 crateras enormes espalhadas por 15 milhas quadradas. O prejuízo já passou de 25 bilhões de dólares, e esse valor não para de subir todo santo dia. 78 mil pessoas ainda estão fora de casa, sem ter para onde voltar. Esse pessoal está vivendo em abrigos improvisados, que nunca foram feitos para morar por muito tempo. Os abalos na terra não param e avançam rumo ao norte cerca de 3 metros a cada dia. A ciência está em alerta total porque os tremores começaram a aparecer em outros estados agora. Geórgia e as 2 Carolinas já ligaram o sinal de alerta e estão monitorando tudo de perto. Estão se preparando para um perigo que até ontem todo mundo achava que era impossível acontecer. Quem está no comando percebeu que as táticas normais de resgate não funcionam contra esse pesadelo. Diferente de um furacão que destrói e vai embora, esse problema parece que veio para ficar. Essas crateras representam um colapso geológico sem prazo para acabar. Ninguém consegue reconstruir sobre um solo que segue afundando. Seguradoras negam perdas que as cláusulas excluem explicitamente. O governo não banca auxílios que esgotam reservas de emergência. O calcário, tido como eterno, revela agora sua fragilidade terrível. Séculos de estabilidade geraram falsa confiança em um chão dissolvente. Cientistas alertam para uma aceleração pior que as projeções fatais. As pressões sobre a costa da Flórida não são passageiras. São marcas permanentes de um mundo em mutação. A resiliência comunitária surge como força máxima no caos. Vizinhos socorrendo vizinhos. Templos abrigando famílias desabrigadas. Voluntários organizam socorros que agências governamentais falham em prover. A força humana diante da crise traz esperança de reconstrução, mas generosidade individual não trava o colapso geológico sistêmico. O calcário traiçoeiro percorre toda a orla do Atlântico, sustenta milhões de lares e bilhões em infraestrutura pública. 3 usinas nucleares operam hoje em zonas de risco. Bases militares da frota atlântica repousam sobre alicerces perigosos, que podem estar comprometidos. O porto de Savannah, o terceiro maior, assenta sobre rocha corrosiva. O litoral desmoronado da Flórida deixa perguntas ainda sem resposta. Quantas crateras surgirão antes que essa crise dê trégua? Até onde essa destruição vai avançar? Dá para reconstruir onde a Terra insiste em ceder? O setor de seguros sobreviverá a prejuízos recordes? E o mais inquietante, será que isso é apenas o começo? As crateras pararam de se expandir por enquanto. Equipes avaliam danos e organizam socorro 24 horas. Pesquisadores estudam dados que refutam antigos conceitos de estabilidade. Políticos debatem verbas enquanto o povo aguarda auxílio incerto. Só que, nas profundezas, o calcário continua a assumir. O solo milenar que sustentou esse paraíso por gerações segue revelando o quanto era de fato precário. O chão tido como permanente não é nada sólido. E a Flórida nunca mais será solo firme.